Saudações, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego Rios e este é o quinto episódio do Airdrop da Scroll. Se você não está ligado, tem uma playlist aqui no meu canal dedicado ao Airdrop da Scroll. E nesse episódio a gente vai tratar das dúvidas de vocês. Portanto, esse episódio é dedicado a vocês, meus perseguidores, que deixaram suas dúvidas aqui no campo dos comentários. Fiquem ligados, assistam o vídeo inteiro, porque aqui eu aproveito para utilizar as perguntas de vocês para tratar de um conteúdo mais abrangente e ilustrar também com alguns exemplos, beleza? Sem perder tempo, vamos para o conteúdo? Pessoal, a primeira dúvida não é a mais frequente, mas eu achei interessantíssima a pergunta do Matuska. E ele perguntou assim, ó, Diego, onde eu posso estudar mais sobre o assunto airdrops? Você fala com muita maestria, sou admirador do seu conteúdo e já acompanho faz um tempo. Conheci a Radix por você, parabéns pelo excelente conteúdo. Matuska, muito obrigado, muita gentileza sua falar isso. Eu achei essa pergunta muito interessante porque, curiosamente, os vídeos sobre airdrops são os que mais trazem perseguidores para o meu canal. Eu invisto no mercado volátil desde 2008, esse é o meu segundo ciclo no mercado cripto, mas nada disso é credencial. O que o pessoal quer são vídeos sobre o dinheiro fácil e rápido. E não é uma crítica à pergunta do Matuska, até porque o que eu venho trazer aqui é conhecimento e é isso que ele está buscando também, né? A pergunta que ele fez é uma pergunta de alguém que quer ir atrás da fonte. Então, parabéns pela pergunta, Matuska. Mas eu achei oportuno tratar disso aqui para passar uma mensagem para vocês. Porque existem muitos youtubers que prometem ganhos fáceis e rápidos, e o airdrop tem essa fama, né, de proporcionar ganhos rápidos e fáceis com pouco investimento. Isso é meio verdade, tá, pessoal? Não é tão simples assim. Airdrops são controversos, as regras nem sempre são claras. A Scroll tem aqui esse sistema de pontos mark, mas quem é que diz quanto a gente vai ganhar a partir desses pontos mark? Não tem isso em lugar nenhum. Então a gente está especulando sim, tá bom? E no mundo da especulação, no mundo dos investimentos, o nosso maior inimigo é o nosso emocional, é a nossa inteligência emocional. Eu ainda quero fazer um vídeo dedicado a Alexander Elder, falar sobre o emocional do trader, né? Mas não é o foco desse vídeo, muito menos da pergunta do Matuska. É só uma observação que eu achei extremamente pertinente. Então, respondendo a pergunta aqui de novo, é muito boa. Airdrop é um tema difícil. Cada projeto tem uma regra e, invariavelmente, vai existir uma multidão de pessoas insatisfeitas com o resultado do airdrop depois. Foi assim com o airdrop da ZK-Sync, foi assim com outros airdrops também, da Starknet, enfim. E o fato é que a gente tem que ter consciência de que airdrop é uma incerteza, tá bom? Mas para a gente minimizar os riscos dessa incerteza, o que a gente deve fazer? Nós devemos, claro, acessar sempre os sites oficiais, os perfis oficiais, tá? Sigam os perfis oficiais da Scroll, dos desenvolvedores da Scroll. Sigam o Discord oficial dos projetos, tá bom? Esse aqui é o Discord da Scroll e ele tem um bot interessante, ó. As pessoas fazem perguntas, eu não consigo dar zoom aqui, infelizmente não dá para vocês verem com a nitidez. Mas aqui o cidadão perguntou, eu preciso de ajuda, eu provi mais de $1000 de liquidez na Zebra e também fiz mais de 500 de swap e ainda não consigo mintar a minha badge. Badges são o tema do episódio 4, tá? Então assistam lá. E aqui o bot respondeu, ó, depois de prover a liquidez ou fazer swap na Zebra, você pode precisar esperar de 30 a 60 minutos antes de estar apto a mintar a badge, beleza? Então vocês fazem perguntas aqui, eles respondem, vocês não precisam ficar dependentes de youtubers, nem de mim, nem de qualquer outro youtuber, vocês podem ir direto na fonte. Então a resposta para sua pergunta, Matuska, é: você deve buscar o roadmap de um roteiro que os projetos escrevem para que a gente siga. Isso aí está no site deles, isso aí vai estar no Discord, vai estar em blogs dos projetos, tá bom? Vai estar no Twitter, ou agora o X, né, o X. Alguns dos projetos usam o Telegram,
Então, realmente é uma coisa que demanda algum esforço no sentido de você buscar conhecimento. Vocês não devem ficar dependendo de YouTubers, mas caso vocês não tenham tempo, o melhor caminho é fazer pesquisas mesmo no YouTube. Então, resumindo, cola de mim que você passa de ano. Uma outra pergunta muito frequente, talvez a mais frequente, ou está ali no segundo lugar, é quanto eu gastei no airdrop da ZK Sync para eu ganhar 100 mil tokens ZK. Eu ganhei um pouco mais de 100 mil tokens. E essas perguntas são mesmo muito frequentes. O Chocotino me perguntou isso, o José Fernando também perguntou quanto eu gastei em USD para ganhar os tokens da ZK Sync, quantos dólares para fazer as interações. Só que essa não é a pergunta correta, tá, pessoal? Porque certamente o que vocês querem saber, mais do que o tanto que foi gasto, é o tanto de dinheiro que eu utilizei, que eu movimentei. Vocês devem se recordar que no primeiro episódio dessa série de vídeos do airdrop da Scroll, eu fiz menção a uma plataforma chamada ZK Codex, que ela faz uma métrica baseada em outros airdrops que aconteceram. Eu vou mudar aqui para ZK Sync só para vocês terem uma ideia. Ele estava aqui na Scroll, tá vendo? Vocês podem clicar em vários outros projetos aqui, outras redes. E eu cliquei aqui na ZK Sync para vocês verem uma coisa que interessante. Aqui, ó, ele diz que eu gastei 72 dólares em taxas na ZK Sync com essa carteira que me deu, acho que quase 80 mil tokens. Só que no caso da ZK Sync, as taxas que eu gastei, elas tiveram um impacto muito baixo para a minha alocação, para me tornar elegível e, consequentemente, para a minha alocação. A alocação é a quantidade de tokens que a gente recebe daqueles que serão distribuídos. Esses aqui foram os critérios utilizados pela ZK Sync para que a pessoa fosse elegível e para que se determinasse quanto ela ganharia de tokens ZK. Então aqui, ó, interagir com 10 contratos inteligentes, depositar em piscinas de liquidez em protocolos de DeFi, fazer 5 transações usando Paymaster, negociou 10 tokens ERC20, foi holder do NFT Libertas Omnibus, doou em alguma rodada do Gitcoin, transacionou em pelo menos 3 meses diferentes antes da ZK Sync Era, né, que foi a ZK Sync Lite, a primeira rede da ZK Sync, que depois ela foi fechada e deu lugar à ZK Sync Era. Ou seja, foram critérios e nenhum desses critérios, veja só, nenhum desses critérios era conhecido do público. A gente saía interagindo, essa rede ia nos farmando, essa é a verdade. Nós íamos gastando aqui essas taxas aqui sem saber quanto a gente ganharia e sequer se ganharia, né? Então tudo isso aqui foi gasto no escuro. Mas o mais importante para mim foi o quê? Foi a idade da carteira. Era uma carteira antiga, ela já estava movimentando recursos na ZK Sync há bastante tempo, há mais de um ano. A quantidade de interações, a quantidade de contratos com os quais eu interagi e o volume. Isso aqui é o que causa bastante confusão, o volume. Por quê? Alguém me perguntou, em algum momento eu usei 5 mil dólares, em outro momento foram 3 mil dólares. E lá no finalzinho eu acho que eu fiquei entre 1, 2, acho que 1 e 2 mil dólares nessa carteira aqui movimentando. Certo? Só que não era necessário. Teve gente que com muito menos teve a mesma alocação que eu e até mais. Por quê? Porque elas fizeram movimentações mais frequentes. Eu não tinha, tá vendo que tem aqui de volume 65 mil dólares? Só que eu não tinha 65 mil dólares aqui. O que eu tinha era uma quantidade X, 1, 2, 3, 4, 5 mil dólares, que foram sendo movimentados por diversas vezes e essas movimentações eram somadas no volume. Então se eu fazia um swap de, sei lá, 2.000 USDT por 2.000 ETH, aquilo virava 2.000 dólares em volume. E eu usei muito essa estratégia. Eu fazia e desfazia piscinas de liquidez o tempo todo para aumentar o meu volume. E eu gastei em todo esse tempo 72 dólares. Tá bom, pessoal? Então, respondendo a essa pergunta, a pergunta não vai te levar ao dado que eu acredito que você queira saber, né? Mas eu gastei isso aqui, cerca de 72 dólares, tá bom? Em uma conta, para ganhar 80 mil tokens ZK. Só que aqui na Scroll, o que a gente deve ter em mente é que, embora a quantidade de gas, né, ou de taxas, né, gas, taxas, fees, são termos que você pode usar como sinônimos na maior parte das vezes. Tá? Então, a quantidade de gas gasto na Scroll foi realmente um fator, tá, para você ganhar. Aqui, como as pessoas frequentemente reclamam,
os pontos MARC estão com problema, tá vendo? Eles não estão mostrando, não estão sendo exibidos. Mas o que você deve saber aqui de diferença do airdrop da Scroll para a ZK Sync é que neste momento o que a Scroll quer é trazer liquidez, TVL, é trazer recurso, grana para dentro do protocolo. Por isso que eles estão focando em dar pontos MARC para quem travar dinheiro em protocolos como a Ambient, Nuri, Aave, Row. Essa aqui parece que foi hackeada e é um risco que vocês devem ficar espertos. Eu mesmo, quando vi, não conhecia essa Row Markets aqui, então eu nem coloquei dinheiro nessa jossa aqui. Eu sabia que era um risco, eu preferi não colocar. Não vale a pena, sabe, você sair arriscando muito dinheiro em tudo que é lugar. Aqui, ó, muitos outros protocolozinhos vão aparecer aqui. E nem ferrando que eu vou colocar bastante dinheiro na Zebra ou nesse outro aqui, que eu nem sei que diabo é isso aqui, sabe? Então eu coloquei aqui quase 20 mil dólares na Aave, beleza, a Aave é um protocolo mais acima de suspeita, mas em outros menores não recomendo de jeito nenhum que vocês façam isso, tá bom? E daqui eu já vou para a segunda maior dúvida, ou a terceira maior dúvida, tá ali junto com a segunda, empatada, né? Que é quanto é preciso colocar de dinheiro na Scroll. Essa é uma dúvida que o Dieta Dando Certo externou, assim como também o Evandro. Perguntou quantos reais você aconselha a movimentar. O outro John perguntou também, estou começando agora com a Scroll, você acha que com 500 dólares dá para farmar legal? Também o Lucas perguntou, Diego, estou querendo muito farmar esse airdrop, qual é o mínimo de ETH necessário para isso? O Silvano também perguntou, será que com 100 dólares dá para ficar elegível nesse airdrop? O Supa perguntou, Diego, quanto capital você acha interessante entrar nesse projeto? Sou novo e não tenho muita noção. Então, pessoal, essa realmente é uma dúvida muito frequente e a resposta, infelizmente, baseado no que eu tenho visto, é que quanto mais dinheiro você colocar, mais chances você vai ter de ganhar. Pelo menos o que a gente tem visto aqui na seção 1 é que as marcas estão sendo entregues para quem travar dinheiro. Naturalmente, quanto mais dinheiro você colocar, mais marcas você vai ganhar. Logo, vai ser privilegiado quem colocar mais dinheiro. Isso é um motivo para você desistir? Não. Se 100 dólares é o que você tem, coloque 100 dólares. Como foi o caso, acho que do John, né, que me perguntou aqui. Se o que você tem é 500 dólares, então 500 dólares. O que você não pode é ficar de fora, tá bom? Você não vai ganhar nada se você não fizer nada. Então, nessa seção 1, o que eu posso te dizer é, nesse primeiro momento, pelo menos, a gente não sabe como vai ser a seção 2, mas agora o que me parece é que quanto mais dinheiro você colocar, ou seja, quem tiver mais grana, vai ganhar mais pontos MARC. Mas a gente também não sabe quanto significa de alocação os pontos MARC. Pode ser que um cara que esteja colocando 10 mil dólares ganhe tanta alocação quem colocar 1.000 dólares e nas sessões seguintes atender aos critérios, a gente não sabe, né? Se é ter mais badges, se é ter algum NFT especial, a gente não sabe. Então, o que a gente tem que fazer é participar, beleza? A próxima dúvida do Iago, e ele diz assim, excelente vídeo, Diego, obrigado, Iago. Diego, você acha que eles vão levar em consideração o número de transações e o volume também? Iago, o número de transações a gente não tem certeza ainda, muito provavelmente sim. Tá? Mas nesse primeiro momento, como eu respondi na dúvida anterior, o que eles querem é quantidade de dinheiro travado. Eles querem aumentar a atenção do mercado para o protocolo. Isso é muito fácil de se ver em sites agregadores como o DeFiLlama. Se você vem aqui em Chains, você vê o Total Value Locked em todas as redes, tá vendo? E o que eles querem é subir aqui, ó, nesse ranking. Eles subiram em um mês 128%. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um zoom para ver se vocês conseguem ver ainda melhor. Atualmente a Scroll está em 11º lugar no ranking de TVL e no último mês ela subiu 128%. Então o que o time quer é subir aqui no ranking, sair do 11º e superar outras redes. Em se tratando de redes EVM, a gente tem a Ethereum, né, a mainnet, em primeiro lugar absoluto. Aí vem a Tron, BSC, que é a rede da Binance, a Arbitrum, a Base, que é da Coinbase, Blast, Avalanche, Polygon e a Scroll está em 9º lugar, considerando apenas as redes EVM. Tá bom? Então o que eles querem é subir de ranking aqui.
A ZK Sync Era, que estava lá em cima, olha como já caiu. Está em 26º lugar, está atrás de outras redes muito menores. E vou te falar, viu? A ZK Sync Era, de todas as que eu utilizei, é a menos pior das EVM. Para você ver como isso aqui é um mercado doido de pura especulação. Então, Iago, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, eu até acho que eles vão levar em consideração. Pode ser que aconteça em sessões futuras, mas depois que eles tiverem um TVL ainda maior, tá? Pode ser que seja assim. Pessoal, uma outra dúvida muito frequente envolve justamente a ZK Codex. ZK Codex foi uma ferramenta que eu utilizei muito no airdrop da ZK Sync e você pode utilizar em diversos outros, inclusive aqui, tá? Nada impede que você utilize aqui. E algumas pessoas tinham uma dúvida relacionada a esses dados. Para você ter acesso a todos esses dados, você tem que mintar um NFT específico deles aqui, que custa acho que $2, tá bom? Só que no episódio 4, eu sugeri que a gente suspendesse o uso da ZK Codex, porque a Scroll lançou uma plataforminha chamada Scroll Canvas, que é uma plataforma gamificada onde você ganha distintivos, badges. Você pode ganhar badges. Para participar, você tem que mintar também um NFTzinho aqui. Você gasta acho que 0.0001 Ethereum. Só que se você mintar com o meu código de convite, esse aqui, ó, AWCSW, se você utilizar esse código de convite, você ganha 50%, tá bom? Então você gasta bem menos. E a ideia agora é a gente utilizar o Scroll Canvas para nos orientar na caçada do airdrop, tá bom? Aqui em Badges a gente pode explorar e ele vai dar várias dicas para a gente do que a gente pode fazer, quais protocolos estão dando badges, e interagindo com eles a gente ia acumulando, né, esses distintivos aqui, tá bom? Tem vários que eu ainda não peguei. No episódio 4 fiz alguns para vocês terem uma ideia. Então, João, respondendo a tua pergunta e a de outros amigos aqui também que me seguem no canal, vamos deixar suspenso o uso da ZK Codex por hora, tá bom? Não é proibitivo, vocês podem utilizar, até porque aqui no Sessions da Scroll ele vai mostrando diversos protocolos, ó, com os quais a gente pode ir interagindo e que vão nos dar pontuação em algum momento. Talvez até retroativa, como disse um desenvolvedor, eu tratei disso em um dos episódios também, um desenvolvedor da Scroll falou que vai ter pontuação retroativa. Então, o João me perguntou isso aí, a Maura também, gostei do vídeo, mas meu ZK Sync não está mostrando a relação desses protocolos, é por causa do NFT, tá bom? O Ordep Machado, olá Diego, na minha página não aparece essa listagem para eu fazer as interações, é o mesmo motivo, é a tal da NFT. O DF Start perguntou, lá não mostra essa lista de serviços, protocolos, pela mesma razão, tá bom? Então, galera, a resposta para essas perguntas foi dada. E vamos para a próxima que eu achei muito interessante também. Tanto o Felipe quanto o Ronaldo perguntaram se é possível fazer essas interações exclusivamente pelo celular. A resposta é positiva, tá, pessoal? Vou espelhar meu telefone aqui para mostrar para vocês, tá? Existem duas carteiras que vocês podem utilizar. Na verdade, existem mais, tá? Mas as que eu recomendo são essas. E são duas carteiras que vocês podem utilizar para fazer essas interações exclusivamente pelo celular. Disparado, tá? Reb Wallet é a melhor de todas, tá bom? A Reb você pode baixar aqui, tanto como extensão para o Chrome, quanto como para aplicativo para o desktop, e tem a versão mobile que é beta, que você pode baixar no Google Play ou na App Store da Apple. E aqui na Reb, essa aqui é uma das minhas carteiras, né, das minhas contas. Aqui na Reb, se você clicar aqui em Depths, você tem uma espécie de um navegador construído dentro da carteira e você pode visitar aqui, ó, scroll.io, e você tem acesso a tudo aqui, ó, da Scroll. Da mesma maneira, você pode vir aqui em Ecosystem e ele vai mostrar, tá vendo, ó, todos os protocolos. Aí você quer se conectar a Aave? Tudo bem, você digita aqui, ó, app.aave.com. Só você clicar em Connect Wallet, tanto lá em cima quanto aqui embaixo. Escolhe a opção Browser Wallet e ele vai perguntar se você quer se conectar. Pronto, sua carteira já está conectada. Tá vendo? Aparece um númerozinho aqui em cima. Então sim, é possível que você interaja com todos esses protocolos também pela carteira.
mas você me diz, Diego, eu não tenho uma REB, eu sou maluco, eu tenho uma MetaMask. Vou mostrar para vocês por que ela é inferior. Ali na REB, se você tiver ativo em qualquer, ativo quer dizer recurso, né? Em qualquer rede, ela já vai puxar automaticamente todas as redes. Aqui na MetaMask, ele tem também esse recurso de navegador embutido. Aqui, ó, é esse íconezinho aqui, tá vendo? Ó, aqui embaixo. Ele é um navegador embutido e você pode fazer a busca também aqui, ó, app.ave.com. Também posso me conectar, tá vendo? Browser Wallet, pergunta se eu quero me conectar, eu me conecto. Posso vir direto para Scroll, só que meus ativos da Scroll, se eu tivesse aqui, eu não consigo visualizar enquanto eu não adicionar a rede da Scroll. É um passo a mais, é um ônus a mais que é entregue para o usuário, tá? Então você tem que adicionar a rede da Scroll aqui. Palma a palma, não priemos cânico, eu vou ensinar vocês como é que você faz. Basta vir aqui, ó, no próprio navegador mesmo da MetaMask, você digita chainlist.org e você escolhe uma rede que você queira adicionar. Digita Scroll aqui na busca e vai ser a primeira aqui, tá vendo? Scroll, Connect Wallet, ele vai perguntar se você quer conectar, basta confirmar, você já pode ir direto para Scroll. Se eu vier de novo aqui no íconezinho da carteira aqui embaixo, ali a Scroll já aparece na lista, tá vendo? Tem o Scroll. Não tinha dinheiro nenhum nessa conta aqui, na rede da Scroll, mas agora eu posso ver, beleza? Então é isso. Então dá para você fazer tudo por aqui. Eu mostrei a Aave, né? Mas você pode vir aqui também na syncswap.xyz, que é o endereço da SyncSwap. E aqui você pode fazer o swap também, beleza? Usando a SyncSwap. Mesma coisa na REB, só que na REB é muito, muito melhor e mais fácil, tá bom? Então, obrigado também à pergunta do Felipe e do Ronaldo. Vamos para a próxima. O Rafael Ferreira Aguiar me perguntou, a taxa da rede é pago em ETH? Pessoal, essa pergunta é sensacional. Tá? É uma ótima pergunta. Ela pode parecer uma pergunta muito elementar, mas na verdade não é. Tá? Provavelmente o Rafael está fazendo essa pergunta porque ele já deve ter se deparado com Account Abstraction. Lembra que eu falei que esse vídeo é rico porque ele vai ter muitos conceitos? Account Abstraction é um conceito muito legal de você conhecer, absorver e aplicar na sua curva de aprendizado do mundo cripto, tá bom? O que é Account Abstraction, pessoal? Account Abstraction, ou abstração de contas em brasileiro, né, é um distanciamento que o usuário tem, a experiência do usuário tem no manejo de uma conta ou de uma rede dentro do mercado de criptomoedas com conceitos e características técnicas que aquela rede tenha. Ou seja, é uma iniciativa focada na experiência do usuário. Uma rede que seja focada em Account Abstraction quer distanciar o usuário de questões como taxas de gas, como o Rafael aqui está perguntando, se eu pago com essa ou com aquela. Quer distanciar também o usuário das dificuldades envolvendo a transferência de tokens entre redes, né? O que interessa para o usuário é o dinheiro dele, é o ativo dele. Se está na Layer 2, na Layer 1, se tem que fazer bridge, né? Se paga com essa ou com aquela moeda, isso é irrelevante para o usuário. O que o usuário quer, no final das contas, é ter uma experiência simples, direta, objetiva e o mais parecido possível com o TradeFi. TradeFi é Traditional Finance, ou finança tradicional. Então, resumindo, a Account Abstraction é essa iniciativa para tornar a experiência do usuário mais leve, intuitiva, tá bom? Mais objetiva. O mundo cripto, ele tem essas características, tem a linguagem própria, tem meios próprios de você transacionar, né? E isso exige uma curva de aprendizado que às vezes é um pouco espinhoso para quem vem do TradeFi. E a Account Abstraction, resumindo, é tornar essa experiência, esse manejo, essa utilização da rede um caminho mais intuitivo, menos espinhoso, tá bom? E a Account Abstraction ganhou muita atenção porque, muito embora a rede Ethereum tenha revolucionado o mercado cripto com os contratos inteligentes, ela também trouxe uma dificuldade por causa da sua ineficiência no quesito da escalabilidade. A rede Ethereum foi ganhando segundas camadas, né? E a gente tem a sidechain da Polygon, que
taxa de gas é paga com o token próprio da rede, né, que é a Matic, e outras segundas camadas foram surgindo, onde você pode pagar com o token ETH. O gas você paga com ETH, as FIIs você paga com ETH. Só que a ZK Sync trouxe uma inovação que eu achei muito legal de account abstraction voltada para o gas. Vamos abrir aqui a SyncSwap para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Ó, eu estou aqui na Scroll, tá vendo o íconezinho da Scroll aqui em cima? Aqui ao lado, ele me diz, olha, com que token eu posso pagar as taxas dessa transação. Se eu quiser trocar ETH por USDC, eu só vou poder pagar as taxas que o protocolo me cobrar com ETH. Tá vendo aqui, ó? Só que a ZK Sync, ela foi muito inovadora. Vou trocar aqui para a ZK Sync e veja como eu posso utilizar diversos outros tokens para fazer o pagamento de gas. Posso usar todos esses tokens aqui. Tem uns ainda que tem desconto, ó, 15% off, 20% off. Interessante, né? Então isso aqui é a Account Abstraction voltada para gas. É Account Abstraction porque pouco importa para mim, que sou usuário, com que token eu vou pagar. O que me interessa é que essa transação aconteça. Então essa é a ideia, tá bom? Mas na Scroll, por enquanto, você tem que utilizar ETH, tá bom? Então tenha sempre ETH de sobra na sua conta da Scroll para você pagar as taxas. Nunca zere seus ETHs. Próxima dúvida do José Fernando, ele pergunta: me tira uma dúvida, se eu enviar ETH usando a rede BSC20 para a carteira, consigo conectar na rede da Scroll? A resposta é sim. Se você vier aqui na Orbiter.finance, você vai ver que você consegue trazer ETH de diversas redes, inclusive da BSC, a BNB, né? Melhor dizendo. Aqui eu posso escolher o token que eu quero trazer e eu escolho a rede. Eu posso escolher a BNB Chain como rede de origem e escolho a Scroll como rede de destino. Tá? É que aqui eu não tenho fundos suficientes para fazer essa transação, mas ele sim permite. Tá? Você pode trazer ETH, USDC e USDT. Uma outra pergunta também relacionada à Bridge é do Marcos. O Marcos Martins perguntou assim: olá meu amigo, boa noite, Deus te abençoe, muito obrigado, amém. Parabéns pelo conteúdo, importante fazer o passo a passo do zero mesmo, principalmente para os iniciantes, por exemplo, a parte de mandar Ethereum para a rede Scroll. Gravação você fazendo. Realmente, no primeiro episódio, eu fiz o passo a passo, mas sem mandar, porque eu já tinha feito isso, né? Mas é muito simples, o procedimento é o mesmo. Você pode vir aqui tanto no site da Scroll, tá vendo aqui? Você clica em Bridge aqui em cima, você escolhe aqui, você vai ver que ele já trata aqui, ó, a rede Ethereum como a rede de origem e a rede Scroll. E se você estiver conectado, ele deve capturar a quantidade de Ethereum que você tem na sua rede principal. E é muito simples. Eu escolho a quantidade de Ethereum que eu quero trazer, pode ser aqui 0.2. Depositar na Scroll significa que você está trazendo Ethereum da rede Ethereum para a rede da Scroll. E Withdraw to Ethereum significa que você está fazendo o caminho inverso. Você está mandando Ethereum da rede da Scroll para a mainnet, para a rede principal da Ethereum. Então, se eu fizer essa simulação aqui, para você entender melhor, eu escolho a quantidade e clico em Deposit Funds. Ele vai abrir aqui a minha carteira para eu assinar. Basta eu assinar e criar a transação, tá vendo? Então, não tem dificuldade. Vou fazer isso aqui para vocês verem. E ele já saiu, tanto que ele acusou aqui, ó. E também já avisou que creditou, tá vendo? Creditou não, né? Que a transação aconteceu. Tá dizendo que pode levar até 1 hora para ele ficar disponível. Está pendente ainda. Então, atendendo ao pedido do Marcos, eu fiz uma bridge aqui de como trazer dinheiro para a rede da Scroll, tá bom? A partir da bridge. Mas você pode também usar a Orbiter, tá? Eu aconselho que você use a bridge oficial, primeiramente, tá bom? Porque isso aqui pode ser um critério de elegibilidade, mas você pode vir aqui na Orbiter também e fazer o mesmo processo. Você pega ETH, escolhe a rede principal, Ethereum, Scroll, e você manda o tanto que você tiver, tá bom? Pode fazer isso também. Clica em Send, o processo é o mesmo, então é muito simples. Joia, Marcos. Obrigado pelo comentário, tá? O Davi
ele tem uma dúvida envolvendo um protocolo com o qual a gente interagiu, que foi o Vanilla Finance, porque o Vanilla prometia 300 pontos MARC, que eu não sei se foram creditados até agora, tá? O site é o vanillafinance.xyz e ele está aqui perguntando, cara, estou tentando sacar o dinheiro dessa Vanilla Finance de volta para minha carteira, mas não estou conseguindo. A MetaMask em atividade fica até como approved, porém, meus USDC não voltam para minha carteira. Demora assim mesmo ou pode estar acontecendo outra coisa? Pode me ajudar? O Fernando também fez uma pergunta semelhante, né? Fala, mestre, uma dúvida, o valor em USDC que utilizamos na Vanilla não volta para nós quando termina o prazo de 1 hora? Então vamos como a Elisa Matsunaga, vamos por partes. Você vê que depois de 1 hora, se foi esse o tempo que você utilizou para fazer a transação, no meu caso foi aqui, tá? Essa operação é fechada e ela deve voltar para sua conta com os acréscimos se o seu trade foi positivo, menos as taxas de transação que não são baratas aqui na Vanilla Finance, ou menos o prejuízo que você teve caso você tenha sido liquidado ou estopado, e menos também as taxas de transação, certo? No meu caso aqui eu tenho de balanço 64 dólares e eu vou fazer a retirada para mostrar aqui para o Davi. Vou clicar em Withdraw, escolher a quantidade máxima e aqui diz que a retirada foi bem sucedida, certo? Então esse dinheiro voltou para a minha conta, onde eu posso ver aqui na Rebel Wallet, em Transactions, transações, e aqui está, há 1 minuto, retirada de fundos da Vanilla Finance, 64 dólares e 38 centavos. Beleza, pessoal? Então acho que eu respondi a pergunta, as duas perguntas, né? Uma outra pergunta muito interessante veio de O Senhor do Relâmpago. Que forte esse nome, hein? A pergunta do Senhor do Relâmpago é: emprestar ETH e pegar WETH é considerado empréstimo recursivo? Por que ele perguntou isso, pessoal? Porque empréstimo recursivo não vai te dar pontos MARC. O que é um empréstimo recursivo? É você dar o ETH em suprimento, aí você vem aqui bonitão, tá? Você vem aqui, ó, supply, tá vendo? Supply é você emprestar. Aí vem você bonitão e vem aqui em borrow, que é você tomar emprestado. Aí você vem e faz um borrow de ETH e dá de novo de supply. Então vocês perceberam que é uma pirâmide? É claro que o protocolo vai ganhar mais do que você, porque o tanto que ele vai te pagar de APY é sempre menos do que o que você vai pagar para ele pelo empréstimo. Só que isso é considerado empréstimo recursivo, é você emprestar o dinheiro que você tomou emprestado. É um looping quase que infinito de empréstimo. E você poderia, claro, fazer uma alavancagem. Porque aqui, ó, eu empresto, tá vendo? Aqui tem 17 mil dólares. Eu posso tomar mais de 12 mil dólares de empréstimo do mesmo Ethereum que eu emprestei. Aí vamos supor que eu pegue 12 mil dólares e coloque aqui. Eu teria emprestado 17 mais 12, ou seja, 29 mil dólares. Quase fiz a conta da Dilma aqui, certo? Então a pergunta dele é: pegar WTH é considerado empréstimo recursivo? O meramente pegar, não. Mas o você reemprestar, sim. Tá? Se você tomar o ETH, o WETH e reemprestar, então ele vai ser considerado um empréstimo recursivo, sim. Tá bom? Outra dúvida também sobre o protocolo de empréstimo foi também do senhor do Relâmpago. Foi, baita vídeo, Diego, obrigado, senhor do Relâmpago. Creio que seja o Thor, né? Tu acha que eu ganho marks normal se eu emprestar ETH e pegar o SDC emprestado? A resposta é sim, você ganha marks normal. O que você não pode fazer, e aí está em linha com a tua pergunta anterior, é emprestar ETH, tomar ETH emprestado de novo e reemprestar. O que eu acho que você pode fazer e não será considerado empréstimo recursivo é você emprestar ETH, aí você toma o SDC emprestado, aí depois você vem aqui numa SyncSwap da vida, troca esse USDC por ETH e reempresta. Eu acho que o protocolo não é sofisticado ao ponto de saber que você fez essa transação. Talvez compense, né, você fazer o teste, só que você deve saber também que você está alavancando o teu risco, tá bom? É como se você estivesse fazendo um trade alavancado de long, tá? Porque em algum momento você vai ter que repagar esse empréstimo de USDC, né? E você vai tirar de onde? Dos ETH que você trocou lá na SyncSwap ou qualquer
outra plataforma de swap. Se o ETH tiver valorizado, beleza, tu vai estar com dinheiro sobrando, mas se ele desvalorizou, você não vai ter o suficiente em ETH para recomprar a mesma quantidade de USDC. Então é esse o risco. Mas em tese eu acho que dá para fazer sim, tá? É uma maneira de você alavancar os pontos MARC. Só que é extremamente arriscado, tá? Saiba disso. Uma outra pergunta interessante foi do André Augusto. O André Augusto ele perguntou como ter mais de uma conta sem parecer Síbio ajuda a gente. Pessoal, o que é uma conta Síbio? Síbio é uma conta de robô, tá? Robôs que ficam fazendo trades automatizados para aumentar a elegibilidade deles e a quantidade de transações e de volume e assim tentar especular um airdrop. Só que não são pessoas, não é uma transação orgânica, são transações feitas por programas de computador. Nos primórdios dos airdrops, Síbios ganharam muita alocação, ganharam muita grana e os protocolos novos eles vêm tentando criar mecanismos para afastar esses Síbios. Então, o que eles querem é que realmente apenas contas com transações orgânicas feitas por seres humanos sejam elegíveis para os airdrops. Isso não é perfeito, né? Os mecanismos que eles têm são frágeis, às vezes o Síbio passa. E um dos mecanismos que a Scroll tem lançado é justamente o Scroll Canvas. Porque o Scroll Canvas ele exige que você faça transações para você ganhar essas badges aqui que são improváveis de serem feitas por computadores, né? Então isso aqui provavelmente vai ser um critério não só de elegibilidade como também de alocação. Tá? Talvez a quantidade de badges diga qual é o multiplicador que você vai ter na alocação de tokens Scroll quando o airdrop acontecer, beleza? Então, como ter mais de uma conta sem parecer Síbio? Eu pessoalmente assumi um risco muito grande no airdrop da ZK-Sync, porque eu fiz uma ciranda de recurso, né? Eu tinha 4 contas, aí eu pegava, fazia um monte de transação com uma, aí depois eu fazia o quê? Eu mandava o dinheiro de uma conta para outra, fazia um monte de transação, pegava esse mesmo dinheiro, mandava para outra conta, fazia um monte de transação e fui cirandando, fazendo uma ciranda com esse dinheiro. E deu certo, no caso da ZK-Sync, só que foi um risco muito grande. Se você quer minha opinião, uma maneira menos arriscada de você fazer isso é não faça essa ciranda de dinheiro, pegue o dinheiro e mande de uma conta que nunca tenha conversado com a outra tua conta que vai também interagir na Scroll. Porque eles podem muito bem ir no explorador de blocos e ver que você comunicou recurso de uma conta para outra e te eliminar por causa disso. Eu não pretendo assumir esse risco dessa vez. Se eu for começar com outra conta, eu vou mandar para uma Binance, qualquer coisa assim, e da Binance eu mando de volta para mim, para que não haja essa conexão direta entre as minhas contas. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que uma maneira de você escapar disso é você fazer isso e fazer transações orgânicas também, tá? Você vir aqui no Canvas e acumular badges em cada uma dessas contas, principalmente essa aqui, ó, do GitHub, tá bom? Do Passport. Esse aqui é o que dá mais cara de humanidade para tua conta, beleza? Obrigado pela pergunta, André, foi muito boa. Esse meu perseguidor aqui, ele perguntou: você tem um parâmetro de quantos airdrop acha mais adequado fazer ao mesmo tempo? Eu tenho receio de dispersar demais o dinheiro e não fazer algo interessante. Talvez seja até tema para um vídeo. Não sei se para um vídeo inteiro, mas pelo menos para responder a tua pergunta, eu acho que eu consigo dedicar um tempo para dizer o seguinte, em linha com o que eu já falei. Nessa Session 1 aqui, a Scroll tem priorizado o aumento do TVL. Logo, quem colocar mais grana vai receber mais pontos MARC. Então, você dispersar recursos significa que você vai abrir mão de pontos MARC. Só que a gente também não sabe, como eu já disse também anteriormente, o que significa ter pontos MARC. Será que vai ser uma questão de mera elegibilidade? Será que isso vai ter relação direta com a alocação? A gente não sabe, né? Então, você dispersar recursos, sem dúvida, vai te submeter ao risco de ficar com menos alocação, né?
Só que, é claro, você vai ter que fazer uma escolha. Tem gente que preferiu ir para a linha, né? Eu, pessoalmente, acho que a Scroll vai dar mais airdrop do que a linha. Tenho certeza disso? De maneira alguma, não tenho nem como saber, né? Mas eu tô achando a Scroll ainda no estágio mais embrionário. Eu acho que dá para você pegar mais o comecinho da Scroll e com isso tentar pegar mais um airdrop mais generoso do que na linha. Posso estar errado, tá? Se você quiser, fique à vontade, vai para a linha, tá bom? Mas eu vou ficar na Scroll, tá bom? Então, obrigado pela pergunta. Próxima dúvida. O Paulo perguntou: você sabe quanto tempo tem que se deixar nas pool, em stake, lending, para contar mais pontos para Scroll? Também o amigo da última pergunta, o de EF Sart, perguntou: quanto tempo você pretende deixar o valor em supply? Então, são perguntas muito assemelhadas e a resposta é: se você tirar, ele para de contar, certo? Então, eu tenho uma grana alocada na Ambient ou na Nuri, se eu tirar ele e virar as 24 horas, aquela grana que eu tirei vai deixar de contar, tá? Naquelas 24 horas. Então, você tem que deixar o máximo de tempo possível, porque você vai ganhar pelo tempo que você deixar parado em cada um desses protocolos, beleza? Então eu pretendo deixar enquanto eu não tiver uma nova informação de como ganhar pontos MARC. Se surgir um outro meio que vai pontuar mais do que empréstimo, eu vou tirar daqui do empréstimo e vou colocar nesse meio que vai pagar mais pontos MARC, beleza? Próxima dúvida. Essas dúvidas já são mais ligadas à piscina de liquidez, tá? O El Amaral perguntou: a pool da Ambient, será que dá problema fazer e tirar no outro dia? Digo sobre ganhar pontos. E o Thiago diz: uma piscina de 2 pares ETH, exemplo WSETH, com ETH é considerado também não volátil, não é? Tá. A primeira pergunta, né? Será que dá problema fazer e tirar no outro dia? Tem mais a ver com a questão de tempo, né? Então, como eu disse na resposta à dúvida anterior, sim. Se você ficar tirando e colocando, você pode ter até um aumento do volume e a quantidade de transações, mas você vai comprometer o ganho de pontos MARC pelo tempo que você deixa dentro do protocolo. E a pergunta do Thiago sobre se o par WSETH com ETH é considerado não volátil tem a ver com o vídeo. Não me recordo se foi no episódio 2 ou 3, assistam todos eles, tá? Porque isso aqui é uma evolução de conhecimento, inclusive para mim. Você veja que no primeiro episódio eu falei da ZK Codex. Hoje eu já acho que ela não é tão relevante assim, tá? Em um desses episódios eu ensinei a você fazer uma piscina de liquidez aqui nesses dois protocolos de uma maneira que você pudesse maximizar os seus ganhos. Vamos aqui a Ambient para vocês entenderem. Eu não vou refazer, tá? Assistam o episódio em que eu trato disso. Mas a ideia é que quanto mais apertado é o range, esse range aqui, ó, quanto mais apertado é o range, mais pontos MARC você vai ganhar, certo? Qual é a questão? É que se você coloca um range muito apertado em tokens voláteis, como por exemplo nesse par ETH-USDT, invariavelmente, dada a volatilidade do token ETH, a tua piscina vai sair do range e você vai parar de pontuar. A regra dita lá no Session 1 é que quanto mais apertado é o range, mais pontos você ganha. Então, a solução que eu encontrei foi fazer uma piscina com tokens não voláteis, ou seja, duas stablecoins. Eu deixei elas com range super apertado, porque como elas são tokens que têm o propósito de estarem pareadas ao dólar, sempre valerem a mesma coisa que $1, cada USDC e cada USDT deve valer $1, as variações acontecem, mas elas são mínimas. Então, eu preferi fazer esse tipo de piscina de liquidez porque eu não me sujeito ao impermanent loss, também explico o que é isso, tá? Nos vídeos anteriores, e não me sujeito à volatilidade. Assim, eu consigo deixar um range bem apertado e pontuar o máximo possível. Tá? Inclusive, eu vou refazer aqui porque eu tinha tirado, né, no vídeo anterior, eu tinha tirado para fazer alguma coisa e esqueci de recolocar. Pronto, refiz aqui a minha piscina de liquidez. E a pergunta do colega foi: e se eu fizer um par assim, ó, ETH com WSETH, né? WSETH, aqui não vai ter, tá? De ETH com
um WSETH. Eu acho que isso aqui é sim considerado token volátil e deve pontuar mais do que aquela estratégia que eu fiz de USDC com SDT. Por que isso aqui é inteligente? Porque você está se expondo ao risco de dois pares que andam juntos. Tá? O WSTETH é um token representativo de stake de ETH na Lido Finance. O WSTETH ele vale um pouco mais do que o próprio ETH porque ele incorpora no preço dele também o APY. Tá? Então, só que à medida em que o ETH valoriza, o WSTETH também valoriza e o contrário também é verdadeiro. Quando o ETH desvaloriza, o WSTETH desvaloriza na mesma proporção, pelo menos em teoria, a menos que haja algum problema no protocolo, né? Então sim, eu acho que é uma estratégia muito inteligente e válida, viu, Thiago? Porque tokens voláteis, pares de tokens voláteis pontuam mais do que pares de tokens não voláteis, como a estratégia que eu adotei. Para quem quiser se expor a Ethereum, é uma ótima estratégia, tá bom? O Vinícius aqui perguntou, fala irmão como retiro o restake da Keldao em WRSETH para o SDC. Forte abraço, conteúdo de qualidade. Obrigado, abraço para você também, Vinícius. Vamos dar uma olhada lá. Aqui na Kelp, você pode deixar em stake o seu ETH. E a pergunta do Vinícius é como é que eu posso retirar o restake da Kelp, né? Acho que ele quis dizer Kelp, não Keldao, em WRSETH para o SDC. Então o que você vai fazer é, quando você faz o stake de ETH, você vai receber na sua carteira um recibo do stake líquido disso. A Aave, que é um protocolo que está pontuando pontos MARC, ela não te deixa fazer supply de WRSETH, que é o stake líquido da Kelp, ela só deixa o da Lido. Se ela deixasse o da Kelp, você poderia vir aqui fazer o supply e tirar o SDC empréstimo. Tá? O da Kelp não deixa. A Row Markets, por outro lado, permite que você faça aqui, tá vendo? Você pode vir aqui e dar o supply de WRSETH. Você pode fazer o supply aqui, dá um zoom, e depois você vem em Borrow, aqui é onde você empresta, né? Depois você pode ir em Borrow e tirar o SDC. Aí você tira o SDC a partir do recibo de KelpDAO que você deixou aqui de supply de colateral. Tá bom? Dá para você fazer isso aqui na Row Markets. Só que a Row teve um hack aí, segundo alguém me falou, e eu não tive coragem de deixar dinheiro aqui na Row Markets não, tá? Então talvez uma alternativa para você seja trocar esse recibo. Então, se você me permite uma sugestão, cara, eu acho que eu trocaria esse recibo de WRSETH pelo recibo de stake líquido da Lido e deixaria na Aave, porque a Aave para mim é um protocolo mais seguro, tá bom? Do que aquele Row Markets lá. Eu não confio, mas você fique à vontade, se você quiser colocar. Acho que eu respondi a tua pergunta, né, Vinícius? Obrigado pela pergunta. Bom, pessoal, eu espero ter respondido a perguntas que talvez sejam de mais pessoas, né? E as pessoas ficam acanhadas de perguntar ou com preguiça, ou sei lá o que. Mas eu espero que esse vídeo tenha solucionado algumas dúvidas e não será o último vídeo de tira dúvidas, né? De responder a perguntas de vocês. Eu já faço isso normalmente respondendo aos comentários. Então, muito obrigado para quem ficou até o final. Não se esqueça de clicar em gostei, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui nessa playlist do Airdrop da Scroll. Muitos outros episódios surgirão e não só isso, mas também as minhas análises gráficas que eu faço periodicamente com alguns pontos de entrada e de saída em ativos, minhas análises de ativo do mercado de criptomoedas, tá bom? Então fiquem comigo que eu gosto muito da companhia e da interação de vocês. Continuem a deixar seus comentários, dúvidas, sugestões, críticas. Fiquem à vontade, tá? O que vocês acham que está faltando? Eu gosto muito de conversar com vocês sobre isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê muito em breve, hein? Até a próxima!